De volta com o nosso podcast Tô no Mutirão, trazendo para você todos os acontecimentos deste evento, que está ofertando mais de 200 frentes de serviços. Primeira vez aqui no residencial Buena Vista, a região oeste sendo presenteada 2 vezes. Tivemos no Jardim do Cerrado, agora aqui no Buena Vista, né, Jota Sobrinho? Exato, serviços esses que fazem a diferença no seu dia a dia, até porque durante toda a semana você está ocupado com seus afazeres, trabalho, não tem tempo. Então tem o mutirão, exatamente, o prefeito proporciona isso para que você possa vir ser servido aí com os trabalhos da prefeitura. Seja bem-vindo, ainda dá tempo hoje, até às 18 horas. A Ravena disse que vai fazer um plantão um pouco a mais. Né, Ravena? Exatamente. E tem o domingo, das 8 ao meio-dia, né, Ravena? Exatamente. Tem muito tempo ainda para as famílias virem aqui. E não só as famílias, trazerem também os pets. Olha quantos pets ali na AMA, Jota. Oh, que lindo. Tem o Totó, quem mais ali? Tem o Bob, o caramelo. Tem o caramelo mesmo lá. Olha só. Sendo cuidado, tem vacinação, tanto para as famílias quanto para os pets. Enfim, tem vários serviços ofertados. E a gente agora vai bater um papo, por falar em famílias, né? A Prefeitura de Goiânia, que tem um trabalho incrível de assistência social. E a gente vai conversar então com o Eduardo Oliveira, que é secretário executivo de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas. Boa tarde, Eduardo. E o que vocês fazem? Qual tipo de assistência vocês ofertam às famílias? Ravena, muito doido. Hoje, primeiro eu queria parabenizar a estrutura do mutirão, continua show de bola. Dizer que é isso, o prefeito passar uma semana num bairro coletando as demandas. E a gente está, hoje dia 18, é dia nacional de combate e enfrentamento à exploração sexual de crianças e de adolescentes. Então, é um direito humano ter uma criança protegida. Isso. Então, a Secretaria de Direitos Humanos, para esse mutirão, disponibilizou, junto com o Instituto Suassuna e o Instituto Brasil Central de Educação e Saúde, vários psicólogos que estão aqui no nosso stand para poder, durante a semana, a nossa equipe passou pelas escolas da rede aqui, conversou com os comerciantes, chamando a comunidade para estar presente aqui, caso tenha algum tipo de situação como essa, para a gente poder estar orientando, conversando e triando essa pessoa para a nossa rede psicossocial aqui do município. Então essa é uma ação que a gente vai fazer até amanhã, meio-dia. Já tivemos N outros casos aqui agora de manhã. Ruim é você ter que atender esse tipo de situação. O melhor fosse que o Brasil não tivesse crianças desprotegidas, né? Exatamente. Infelizmente, abuso, violência acontecem no seio da família. A gente tem que ficar de olho. A gente precisa proteger. O Estado brasileiro, Ravena, o Estado optou na sua Carta de Constituição e também aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança e o adolescente é obrigação à proteção do Estado e da sociedade. Então somos nós os responsáveis por essas pessoas. Então nós devemos isso e a gente precisa ficar atento. Comportamentos diferenciados em casa, na escola, essa é uma rede que tem que estar apoiada. Então, professores, todo mundo, na igreja, todo mundo tem que ficar de olho, porque se acontece alguma situação, uma vírgula diferente naquele comportamento da criança ou do adolescente, é chamar para uma conversa, tentar orientar, e independente do mutirão aqui, se as pessoas precisarem, a Secretaria de Direitos Humanos tem lá os psicólogos para atender também. Óbvio que numa demanda mais agendada, do que aqui está a porta aberta, Isso. mas podendo, na Rua 4, viu? Nossa secretaria aqui no centro. Bacana. Com eixo Anhanguera, de qualquer lugar de Goiânia você chega lá. Secretário Jota Sobrinho, internautas. Sim. Eu cheguei até a arrepiar com a fala aqui do secretário, porque eu me lembrei que essa gestão pegou um período de pandemia. E nesse período de pandemia, muitas crianças ficaram mais tempo com os seus familiares. Dentro de casa. E aí foi exatamente nesse momento que muitas crianças, infelizmente, sofreram algum tipo de abuso. E a gente precisa de orientação, né? O apoio psicológico é o primeiro nesse caminho, sabe? Mas a rede de apoio, ela é aquilo que eu estou falando, ela começa em todo núcleo que tem mais do que 3 pessoas. Então a gente precisa estar sempre alerta e atento. Tem uma criança, tem um adolescente no meio de grupos, vamos parar, vamos observar, entender o que está acontecendo, e se não sabe, procurar apoio. Vocês fazem palestras nas Palestras escolas? também, com certeza. Mas vamos deixar claro aqui para a sociedade, para todo mundo que está escutando a gente, precisou denunciar e não quer se envolver numa situação como essa, a gente sabe que às vezes é complicado, de acordo, às vezes você quer denunciar um parente próximo, né? E aí não tem condições, não quer ir na delegacia, você disca 100. Qualquer telefone disca 100 vai cair na rede nacional e isso vai ser encaminhado para os municípios, para os estados. Então é necessário de fortalecer o Disque 100 como um propósito e esse mecanismo para aferir essas quantidades de situação. Estava falando para o Jota aqui fora do ar, que em 2022 nós tínhamos pelo Disque 100
39 mil casos, denúncias de abusos a crianças e adolescentes no Brasil. Deus. Ravena, pasme, de 39 mil casos, 42 se converteram em situações... Olha, só de denúncias 39, mas só de casos reais, 42 mil no Brasil. Então, assim, é uma epidemia que a gente precisa começar a combater. Não tem... E assim, Ravena, nós precisamos entender que essa situação começa na escola. Se a gente não entra na escola e não fala sobre os tipos de comportamento, o que acontece, a escola não pode ser um muro fechado, onde é intransponível, que você não possa debater certos temas da sociedade. Então a gente precisa alertar equipe pedagógica, professores, equipe técnica, administrativa, para saber, é na escola. A gente optou pelo Brasil a ter as nossas crianças matriculadas. Então, a partir dali, a gente está falando de situações com crianças pequenas que atingem ali pelo 8º, 9º ano de vida. Então, a gente tem que tomar cuidado. É uma situação nossa. A gente falou aqui da proteção que vocês fazem, né, de todo o apoio que vocês dão para as crianças e adolescentes. A Secretaria de Polícias Afirmativas também tem um trabalho voltado para as mulheres vítimas de violência? Temos. A gente faz isso muito em parceria. Como a própria Secretaria é uma secretaria meio, nós temos 2 secretarias no município de Goiânia que trabalham muito bem com esse público. Primeiro é a SEDES, que tem um setorial que cuida de crianças e adolescentes, está lá o sistema socioeducativo do município, então a gente entende que a política é desenvolvida por lá, mas em comum, parceria com outros agentes. Você falou da mulher, a nossa Secretaria da Mulher aqui também é perfeita, tem um abrigamento, mas vou te dar um outro dado. A gente acabou de realizar cursos em parceria com o SENAC, por conta de emendas parlamentares, e nós conseguimos identificar entre 161 mulheres, mais de 10 mulheres vítimas de violência. E aí a gente vai para a rede, orienta, encaminha, tria, acompanha. Eu tenho uma situação aqui, partida do último mutirão, ali no Jardim do Cerrado, onde a mulher mostra os vídeos do companheiro agredindo ela, inclusive dizendo que vai matá-la, colocar fogo na casa. Esse último mutirão do Jardim do Cerrado? Meu Deus, Jota. Por isso que é importante que a gente atue, por isso que é importante falar. Quem acha que direitos humanos, Ravena, é coisa só de mano, é porque não sabe que direito humano é direito à casa, moradia, é direito à saúde, é direito à proteção de crianças e adolescentes. Direito humano é direito para garantia de direitos. Isso. Então, onde tem a violação de direito, nós estamos. Né? Aqui no mutirão, além dessa questão do atendimento psicológico a crianças e adolescentes, nós também estamos fazendo carteira, o passe livre intermunicipal PCD, por conta da nossa superintendência da pessoa com deficiência, a carteira de identificação do autista. Precisou, é só procurar nosso stand, a gente tem lá as pessoas para orientarem quais são os documentos, está lá na nossa rede, inclusive, é só pegar. E também o ID Jovem. O ID Jovem é uma identidade de juventude que te permite, jovens com até 3 salários mínimos podem fazer, e o CAD único atualizado, podem ter essa carteira, essa identificação para pagar meia em show, cinema, teatro, garantindo a população mais vulnerável, que depende dessa situação de um aporte do Estado, que ela consiga ter acesso à cultura. Então, tudo aqui, de mão abertas, assim, o espaço de coração super aberto para atender a nossa população. Isso é direito humano, isso é garantia, a gente só faz isso porque a gente tem um prefeito que dá conta e se preocupa com pessoas, isso é que é mais gostoso. Então, se não fosse por conta dele, a secretária Cida, as portas abertas da secretaria, isso era impossível. Então, a gente está aqui para cuidar do gente. Então, essa é a nossa ideia. E o prefeito sempre falou, eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto de cuidar. E a gente faz isso o tempo inteiro, sabe? É a secretaria, eu acho que nós temos esse nome para abarcar tudo esse aspecto que são importantes, né? E hoje a gente também está aqui, testagem de HIV, que também a saúde ajuda a gente nessa história, nessa parceria, e orientações de PrEP. Não sei se você sabe, Ravena, mas nós temos um surto ainda de HIV no Brasil. E a juventude ainda se infecta muito, viu, Jota? Sim. E aí acontece, falta de informação. A gente tem hoje um medicamento que pode ser tomado, a gente tem uma situação chamada mandala de prevenção. As pessoas podem usar preservativo, gel, testagem e a medicação para poder garantir que ela não contraia o vírus do HIV. Só que muita gente não sabe disso. Então a gente está aqui para garantir informação, como é que a pessoa tem acesso. Toda primeira terça-feira de cada mês na secretaria, a gente tem infectologistas e uma equipe de psicólogos e também assistentes sociais para fazer a triagem dessas pessoas e orientá-las para a rede. E a dispensação começa lá na secretaria, depois vai para a rede. Então é legal que as pessoas possam saber que na secretaria, além do nosso CRDT, ela pode procurar, que às vezes ela está com vergonha, ela às vezes até adia o tratamento dela, ou buscar uma situação quando descobre que está positiva. Então a gente pode, antes, a PrEP é uma profilaxia pré-exposição. É uma situação que você, em casos de não utilizar preservativo, você pode utilizar a terapia medicamentosa.
Agora tem uma outra coisa, eu falo demais, né? Mas eu acho importante a sociedade saber. A PEP, que é uma medicação pós-exposição, vamos supor que você teve uma relação sexual desprotegida. Nas nossas unidades básicas de atendimento de urgência e emergência, essa pessoa ela chega, ela é atendida e ela tem direito a um medicamento. Em até 72 horas dessa exposição, ela pode procurar a nossa rede de atenção da saúde e ela tem essa medicação, ela vai tomar por 28 dias e o risco dela contrair, dela se infectar com HIV, ele diminui em 99,9%. Então assim, a gente consegue diminuir, combater com informação. É isso que nós queremos e o município precisa ofertar isso. Nós somos a secretaria que passa essas informações. Secretário, vamos voltar lá no Dia Nacional de Enfrentamento de Combate à Discriminação Sexual contra Crianças e Adolescentes. Você falou em informação. Esse Disque 100, eu acho que eu vi poucas vezes a imprensa divulgar informação em relação a esse Disque, denúncia em relação contra esse crime, criança e adolescente, que é o Disque 100. É o Disque Direitos Humanos. Falta informação na propagação desse Disque 100? Jota, a nossa rede de assistência social conhece bem e a rede da mulher também, porque são dois números muito... Sim, mas a população, no contexto geral. Eu acho que ainda falta. Eu vou ligar, porque já vem na mente primeiro 190. Olha, mas não é problema, pode ligar no 190 que Sim. eles orientam. Sim. Se você não tem o número de cor na cabeça, não sei qual é o número, o 190 é o primeiro lugar de apoio, porque a galera sabe, por conta da segurança pública que está muito mais em voga, o 100 ou 180, mas eles vão te direcionar ao Disque 100. São números gratuitos que a população pode entrar em contato. Eu acho que falta, Jota, sempre falta. Quanto mais a gente publicizar as informações, por isso que espaços como esse é importante, sabe, para a gente poder difundir ainda mais essa informação. Teve uma situação de violação de direitos humanos. Estou falando da pessoa que sofreu uma violação racista. Estou falando de uma questão homofóbica. Estou falando dessa história da exploração sexual infantil. Disque 100. É uma situação de moradia, você está sendo despejado por uma situação, enfim, você precisa de Disque 100 ou procura a nossa secretaria. Vai resguardar para quem está denunciando aí contra a criança? Sigilo. Sigilo total? Sempre, sempre. Da vítima, inclusive, e da pessoa que está denunciando. Às vezes pode ser uma pessoa muito próxima, um parente, próximo da família. A pessoa fica com medo de denunciar, então Eu tenho um caso próximo, Jota, que é coisa de família mesmo, que acho que se a gente falar é interessante. A minha irmã mais velha foi violada pelo tio. Pelo tio? Pelo tio. Olha só. E assim, é essa história que a gente precisa tentar entender, e se não fosse uma família que abarcasse essa história e protegesse a minha irmã, isso gera uma série de traumas na criança. Era uma adolescente de 15 anos à época, eu era um menino de 9. E a gente sabendo dessas histórias, assim, tentando dar a garantia. A gente acha que isso não vai acontecer com a gente. E isso acontece com a gente. A gente tem que ficar... ou é um parente, ou é um vizinho, ou um amigo da família. Sempre olha, pessoas próximas. E a gente tem dado, Ravena, tem dados aqui que a cada 6 minutos uma criança é violentada. Infelizmente. No Brasil. É isso, a gente tem que tomar cuidado, sabe? Porque a gente não pode achar também que toda a sociedade é malvada. Sim. Mas também não podemos baixar a guarda. Temos que estar com criança, tem que proteger. Proteger crianças é uma escolha nossa. E é por isso que a Secretaria, a Prefeitura... Só queria deixar o nosso telefone para quem não... É 3524-2638. Para quem quiser, 3524-2638. Para quem quiser entrar em contato direto com a Secretaria, a gente sempre faz esse caminho, coloca em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, porque ela tem uma rede, os CREAS, os CRAS, para poder ter esse atendimento mais especializado. Então, assim, o que a gente puder, o Conselho Tutelar que trabalha no Brasil, assim, vocês estão vendo aí o trabalho dos conselheiros, que é um trabalho que começa na sociedade e depois ele se institucionaliza com o poder público. Isso. Importantíssimo, gente. Então, essa rede existe e nós precisamos fomentá-la e garantir ainda mais, capacitá-la e deixá-la mais forte. É importante você dizer que a atenção do prefeito Rogério Cruz para com a secretaria, para com as pessoas. Eduardo Oliveira, fique à vontade, algum fato você queira relatar que não foi abordado em pergunta, fica à vontade, se ainda tem mais 2 minutos. Queria chamar a sociedade inteira para aproveitar esse espaço. A gente acabou, o Thiago está aqui, é Ana Maria, uma senhora que foi lá no stand. O Thiago está lá, o nosso assessor de comunicação. Ana Maria acabou de sair da secretaria, do stand, melhor dizendo, da secretaria, e ela estava impressionada que ela veio de manhã com o marido, já foi atendida lá na oftalmologia, e ela gravou um vídeo, a gente vai até publicar nas nossas redes também, parabenizando essa estrutura maravilhosa. Quer dizer, a prefeitura está deixando de estar só no seu castelinho e está aqui na comunidade ofertando uma série de serviços, né? Ontem, eu quero só aproveitar esse espaço que você me deu, Jota, e também Ravena. Ontem foi Dia Internacional de Combate à Lesbo-Homotransfobia.
E a Secretaria homenageou mais de 30 líderes comunitários que fazem um trabalho junto às suas entidades do terceiro setor, as ONGs, desse tipo de combate, né? A gente tem aí um trabalho imenso. A expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil é de 35 anos. Pensa você fechar o olho e achar que eu tenho 43, quer dizer que eu já estou anos-luz do que vive uma pessoa trans. E a gente tem que entender isso, entender como é que isso funciona. O município precisa ter políticas concretas para essa população. Nós estamos aí brigando para ter essas políticas. Então, é uma situação mais complicada, mas que não deixa de tocar o dedo na ferida. A gente tem que saber onde tem uma violação de direitos, a gente tem delegacias especializadas para esse tipo de enfrentamento, ao racismo, à homofobia, contra as pessoas com deficiência, inclusive, porque existe preconceito, a gente precisa estar sempre inteiro atento. Eu me lembro conversando com o Rafael Meirelles, que organiza aqui o nosso mutirão, e a gente falando, olha, vamos pensar nas rampas de acessibilidade de um estande para o outro, de um lugar, e o Rafael de pronto, desde lá no primórdio dos primeiros mutirões, ele já se atentou e coloca. A gente até tentou experimentar uma vivência, vamos voltar com ela aqui, ó, botar uma vivência com cadeira de roda para que pessoas que não são deficientes, que elas possam vivenciar essa experiência, porque, mas isso é muito... Não, hoje você está aqui com tranquilidade, sabe, né? Tá? Mas amanhã você pode ser uma pessoa com dificuldade de mobilidade. Exato, então, saber como isso acontece no dia a dia é importante. Se você não sabe, se coloca no lugar. Tem nome, chama empatia. Se as pessoas não sabem o que é, se você se coloca no lugar do outro, é empático com o que acontece com o outro, você se sensibiliza. E esse país é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. Então a gente precisa cuidar delas. São pessoas. E são duas datas importantíssimas, né? Verdade. Ontem, o dia contra a homofobia, foi um dia mundial, e hoje a luta contra, né, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu até recomendo não sei se vocês assistiram um filme na Netflix que chama Som da Liberdade. Maravilhoso. É excelente, e retrata como as crianças são tratadas, né, infelizmente, nem só no Brasil, mas no mundo todo. E saber que as nossas crianças e adolescentes aqui em Goiânia estão sendo assistidas, isso é muito importante, e a gente agradece muito essa gestão. É verdade. Eu fico de pronto. Eu queria mais uma vez saudar aqui o prefeito. Acho que se a gente não tivesse aqui alguém... Primeiro, para mim é uma baita de uma experiência ter a primeira vez um prefeito negro na cidade que se preocupa com isso, que entende que a igualdade racial é algo que precisa estar perpetrado em todas as ações da prefeitura. Então, comitês que pensem isso, a própria secretaria, políticas públicas, o plano municipal de igualdade racial pronto, já quase em vias de ser decretado. Então, acho que é um caminho. Quando você tem alguém que se sensibiliza com a causa, Exato, que entende o que o outro passa, e olha, eu falei isso acho que na última vez que eu estive aqui, é o prefeito que tem a sua expressão religiosa, que tem uma série de questões, mas que nunca, é um gestor de mão cheia, porque nunca disse não façam. Pelo contrário, vamos cuidar de pessoas, independente de qualquer situação. São pessoas que precisam de trabalho, e aqui é a Prefeitura de Goiânia. Eu, quando quero professar minha fé, eu vou para a minha igreja. Aqui eu sou prefeito. Eu fico feliz de saber essa fala. Eu fico muito orgulhoso. E é por isso de que ter várias... E é um grande ser humano, né? E é por isso que nós temos no time da Prefeitura de Goiânia uma comunidade diversa, né? Então, mesmo que o prefeito segue uma religião, ele acolhe todos de maneira igual. E por fim, deixa eu Cor, só, né? deixa eu só fazer... A pessoa da cor negra não é fácil. Com certeza irá abrir portas. Muitas portas. Até porque a experiência que ele tem como humanista na África dá a ele uma visão que talvez eu acho que poucos dos nossos gestores tiveram aqui. Exato. Porque sabem na pele aquilo que a pobreza mais pobre de um continente que foi subjugado sofre. Então vivenciou na pele essa história. Eu queria render também algumas saudações aqui à secretária Cida Garcês. Sim. Ela é uma figura que não abre mão de estar solicitando apoio para o outro, pedindo às pessoas. Então acho que ela está no lugar certo, sabe? Não é porque eu estou lá com ela não, que eu tinha medo de trabalhar com ela. Eu falo para ela, inclusive, tinha muito medo de trabalhar com ela. Mas depois que eu entrei, entendi o lado humanista, o lado assistencial que ela tem, e isso só complementa na gestão. Se a gente consegue, é a história da empatia. Se o outro sente a dor, mesmo sem ser, isso é... Se a gente se coloca no lugar do outro, é o primeiro... E aí eu queria render a minha satisfação. Tem trabalhado... Da carteira do autista, a gente tem... É isso que eu queria dizer. Mas é até bom você perguntar. O prefeito está com um projeto na mão da Casa do Autista. É uma questão de grana que a gente tem aí tentado. A gente está tentando ser criativo nessa história, né? Ter talvez uma terceirização, talvez colocar isso para o terceiro setor poder cuidar com mais carinho e a gente garantir aqui. Mas a gente tem um trabalho legal aqui
junto à Secretaria do Núcleo de Apoio à Arte, Educação e Cultura para Autistas, que é o NAIA, que é o Marcelo quem tem ajudado a gente pra caramba nesse sentido, né? Então, Marcelo lá, num espaço inclusive que a prefeitura que cedeu, ele tá lá no Parque Areião, naquelas casinhas onde a AMA ocupava. Hoje ele tem 2 casas que são cedidas pela prefeitura, num intermédio conosco, e ele tem feito um trabalho com as terapias, todas as terapias, musicoterapia, com psicólogos, nessa orientação. Então a gente acaba tendo uma parceria com o NAIA, e eu não consigo, a gente precisa entender que prefeitura não se faz sozinha, cuidar de pessoas não se faz sozinho. Então, se você tem uma gestão importante e boa do terceiro setor, é garantir que eles façam um trabalho com excelência e chamá-los para prover equipamentos e ações. Então, esse é um caminho que nós estamos ofertando ao prefeito. Se não for por esse, outros virão, e a gente está tentando achar o caminho técnico e a viabilidade financeira para tocar a história. Agora, que a gente tem trabalhado, triado, a carteira do autista é um dos caminhos, a identificação do cordão do girassol e também do quebra-cabeça é importante. Eu não sei se a sociedade... Minha mãe mesmo falava com ela esse final de semana, ela não sabia. Quando você vê uma pessoa com cordão, com tipo um crachá, e aí ela está com cordão do girassol, que são de doenças raras, ou do quebra-cabeça, ou ela é autista ou ela tem doenças raras. Então, sim, é importante porque aquela pessoa precisa de prioridade de atendimento. Eu falava com o Rafael hoje aqui de novo. O som estava alto demais e falava assim. E aí tinha 2 sons, o som aqui do palco e o som das caixas rolando outra música. Rafael, lembra da nossa última conversa? O som alto impede que os autistas frequentem o mutirão, porque eles têm muita sensibilidade. Aí o Rafael na memória, verdade, já vou pedir para tirar das caixas, botar só o do som do palco. Porque a gente tem que, mais uma vez, a tal da empatia. Se a gente não se coloca no lugar... E as pessoas vão lá no estande e falam assim, nossa, eu não consigo trazer meu filho, eu vim sozinha porque ele não consegue ficar aqui. Então, é isso. Quieto, né? O som ficava atrapalhando. Não consegue. Até mesmo, tem um grau de autismo, nós temos 3 graus de autismo, né? Até o 2º e o 3º grau, dependendo, a pessoa não consegue nem estar no meio dessa multidão toda. Então, a gente precisa entender quais são essas nuances e dar a elas o tratamento que elas precisam. A gente precisa dar as condições de atendimento, a especificidade daquela pessoa. Então, isso é direito humano, viu, Jorge? É isso. Mas que bate-papo maravilhoso, gente. Eduardo Oliveira, secretário executivo de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, muito obrigado e bom trabalho. Eu que agradeço a vocês, bom trabalho para vocês, obrigado pelo espaço. Me chamem mais vezes, eu volto. Leva um abraço para a Cida Garcês, a secretária. Pode deixar. A Sabrina, filha dela, que é vereadora, uma pessoa muito sensível. Que super ajuda a secretaria. Se não fossem emendas parlamentares, metade desse trabalho não acontecia. Exatamente. E toda a equipe de vocês lá da secretaria, um grande abraço. Obrigado. Beijo. Beijo. É isso aí, gente. Prefeitura Municipal de Goiânia. Trabalhando pra você. Prefeitura de Goiânia.